Salve, salve pessoal! Sejam todos bem-vindos para mais uma live do bem. Vamos que vamos! Hoje o tema é super bacana. E aí? Tô esperando o pessoal entrar pra gente conversar. E aí, mãe, será que hoje vai ter bastante gente? Vai, o tema é bem interessante hoje, né? As pessoas vão interagir com a gente? Vão, elas têm interagido, sempre. Olha, pessoal, fica a dica. A minha mãe vai estar aqui, como sempre, acompanhando os recadinhos. Então, quem tiver vontade de mandar pergunta para mim, para a Rai, é só mandar que minha mãe vai estar lendo aqui pra gente. Então, e vocês? O que estão fazendo? Gente, aqui em Taubaté tá um frio, pois eu detesto frio. Olha quem já entrou, a nossa convidada da noite. A Rai já entrou, já tá esperando chamar, mas eu vou esperar mais um pouquinho para ver se mais pessoas vão chegar para a gente já começar a bater um papo. E aí, vocês gostaram de qual live? Vocês estão acompanhando todas ou não? Rai, segura aí que eu já te chamo. Mãe, você lembra da primeira convidada? É claro que eu lembro. E qual foi o tema? A Fátima Peck? Isso. Aí você tá forçando minha memória de velha, vai. Quero equilíbrio. Equilíbrio. A segunda convidada? Gabi, você tá me metendo numa fria aqui. A minha mãe tem que interagir comigo, né? Enquanto a gente está esperando vocês chegarem. Mas eu acho que eu já vou chamar a Rai para bater um papo com a gente. Ela primeirinho. A Rai vai estar aqui falando com a gente. Oi, Gabriel! Oi, pessoal! Boa noite! Tudo bem, minha linda? Tudo bem, você? Tô bem, graças a Deus. E diz pra mim, Amém. o que você tá fazendo nesse período? Assistindo série, já assisti a Netflix inteira. Sério? E você gosta Acho que já de assisti qual? tudo. Tudo. Acho que eu já zerei a Netflix. Ai, que bom. Olha, eu já fiz um pouco de tudo também. Eu já assisti filmes, tô assistindo a série, acho que você até já viu, Anne com E. É Não incrível, assisti ainda. pessoal. Eu indico para vocês, que é muito legal. Eu tô no comecinho da série, mas já tô amando e por isso mesmo que eu indico. Também tô lendo um livro que tá demorando para acabar, mas vai acabar, que é o Milagre da Manhã, que é muito bom também, fica a dica. Rai, qual é o tema da nossa live? O tema é Quero Superar, Gabi. Isso. E o que nós vamos falar? Nós vamos hoje discutir o assunto que a gente não ouve muito, né, Gabi? Mas que Isso. deveria. Que é a gagueira, não é mesmo?
Isso. E que essa live seja a primeira a abordar esse assunto. Então, eu já quero te agradecer por ter aceito o convite para falar um pouquinho para a gente da sua história de superação, né? Que é uma história muito linda e a gente já pode começar Claro, com. é um desafio, né, Gabi? É um desafio diário. E eu Aham, acho assim que a nossa live vai ajudar algumas pessoas, né? Até porque o objetivo é esse, uhum, ajudar, explicar, né, que não é engraçado, explicar uhum, que é nossa genética, né? Não tem como, uhum, a gente nasceu assim e uhum. aprendemos a lidar com ela de boa e que é isso aí. Não vou dar spoiler, né? Ó, desde já eu quero muito, de verdade, te agradecer e te dar os parabéns por aceitar esse desafio, porque eu sei o quanto é difícil, às vezes, falar da gente, né? De uma forma tão aberta, mas a intenção da live é essa mesma que você falou, de ajudar muitas pessoas, né? Que às vezes tem pessoas que têm essa limitação, posso chamar assim, Sim, pode. e nem sabe bem ou certo o que é, né? Então, porque é o que eu sempre digo. A gagueira, ela é vista como um meio de elevar audiência, levando gagos até algum programa onde vai dar humor, onde vão rir, vai levantar a audiência deles, só que de um jeito muito errado. Até porque Uhum. o gago não acha graça dessas coisas, sabe? É. É uma coisa que é muito sem noção. Usar Uhum. esse tipo de coisa como Pra meio de fazer elevar a graça, né? audiência ou dar ibope de alguma coisa. Existe um monte de outros assuntos muito legais que dariam audiência, né? Uhum. Mas até hoje eu não vi nenhum programa abordar esse assunto de um jeito ok. Que eu me lembre, eu só vi aquelas irmãs que eram muito, muito, muito gagas. Não lembro Uhum. de que lugar que elas eram do Brasil, mas que elas ficaram super famosas na Uhum. mídia. Você já viu? Você lembra disso? Eu lembro de uma comediante que fez sucesso até no programa da Eliana, mas não das irmãs. Eu lembro de uma moça que virou até comediante depois de um vídeo engraçado que postaram dela, né? Então, o bom é que ela soube reverter isso, né? De um jeito engraçado ou não, né? Não sei. Mas tem Então, pessoas que não vê assim, né? sim, é o que ocorre no caso. Uhum, Eu, tudo que eu vou dizer aqui hoje é sobre a minha vivência em relação à gagueira. Eu não uhum, sou, eu não sou médica, eu não sou fonoaudióloga, eu não tenho embasamento ali científico para esses assuntos assim, mas tudo que eu vou dizer aqui hoje é sobre a minha vivência, sobre o que eu vivi, sobre o que eu sei, sobre o que eu busquei, né? É bom uhum. deixar isso bem também claro, que eu não sou médica, não sou Sim. fonoaudióloga. Um dia talvez eu seja, não sei, quem sabe, mas Tudo ainda é não sou. possível, Então é né? bom que isso fique bem claro. É claro. E Então, assim, em relação ao humor, né, a gente acaba levando no humor só para que a pessoa que aborda a gente dessa forma não não se não sinta mal. mantenha.
Isso. Exemplo, o bullying existe porque o agressor vê Uhum. que aquilo tem um efeito negativo em cima da outra pessoa. Se Uhum. nós não dermos essa liberdade, o bullying perde a graça. Então Uhum. ele não existe mais. Então é a mesma coisa da gagueira. Se a pessoa é gaga, ela enrosca ali em alguma coisa e alguém vê e vem zoar a gente vai Uhum. levar no humor. A gente vai É, levar no humor porque senão aquilo vai virar rotina. Aquilo ali vai virar um meio exato. da pessoa lembrar de você, entendeu? Uhum. Então daí é Olha, onde essa pessoa levou pro lado do humor, talvez sendo uma saída para ela, né? uhum. É como eu fiz em alguns momentos da minha vida, quando alguém me dava apelidos, alguns eu fazia de conta que nem me importava para ele não pegar, entendeu? Porque se eu Exatamente. reclamasse, aí que ia virar de um jeito. Essa foi minha saída, que nem Robocop, como já me deram. Bastou eu não gostar, e bastou eu chorar uma vez na sala de aula porque me chamaram de formiga atômica, aí que foi ruim para mim. É Então, porque parece que o galera, a agressivo. saída é não ligar, é fechar os ouvidos e não ligar. Senão, a gente E vai se ficar dando amar. ibope para essas pessoas, né? Exatamente, é isso que a gente não quer, né? É. E a gente, antes de tudo, a gente precisa se amar. Se a Uhum. gente se ama, não tem nada que digam que vai abalar a gente. É. Pode Eu falar o que aprendi quiser. isso há pouco tempo. É, mas ainda bem que aprendeu, né, Gabi? E é o que eu É. desejo para todo mundo, que Uhum. aprenda a se amar, que ache, que não fique dando foco só para esse defeito, se é que a gente pode Uhum. chamar desse jeito, né? Uhum. Poxa, a gente tem tantas outras coisas boas que a gente É. faz, não é? Se a gente ficar dando ibope só para as coisas ruins que a gente tem, a gente só vai atrair isso pra gente, É né? verdade. Concordo Então, plenamente. então eu acho que tudo é assim. Eu sou assim? Sou. O povo que lute. Mas, mas eu sou muito além. Por exemplo, você é muito além da sua gagueira, né? Você Sim, tem mil e uma qualidades, né? Por que que vão pegar só numa coisinha, só numa parcelinha, num detalhezinho, né? exatamente. É o que a nossa amiga aqui está dizendo, a Paty. Respeito às diferenças. É isso mesmo. A Paty, Exatamente isso. a Paty é uma amigona minha e da minha mãe. Ela tá praticamente em todas as lives e ela passou por uma cirurgia e já tá super bem de saúde. Ai, Tá aí, graças a ó, Deus. dando super Graças a show. Deus. Obrigada, Paty, Obrigada por por você estar nessa participar. live também, Paty. Obrigada. Obrigada por estar tá dando essa força pra gente. Mas, Rai, conta pra mim, a sua De frente com gagueira. Gabi. Meu É, Deus. a sua gagueira foi descoberta quando você ainda era criança ou não? Foi. Na verdade, os meus tios dizem que eu sempre fui muito tagarela. Sempre Ah, adorei falar. ah, E que ligavam lá em casa, eu ia atender igual uma secretária. sim. Eu ia atender super bem, super fluente. Só que daí, a partir dos meus 5, 6 anos, assim, aí apareceu a gagueira, mas de um jeito mais
nítido, Uhum. né? E desde então eu fui na fono, desde então já me levaram no médico, até porque já eu tenho tios, todos os meus tios são assim, tem a Ah, gagueira. então a gagueira é, é genética. Sim, a gagueira é genética e assim, 1% dos Hum. gagos são mulheres. É Fui mesmo? privilegiada, fui privilegiada. Olha! É, Porque foi um detalhezinho, a cerejinha do bolo. É, estamos aí para ser exclusiva, né, Gabi? é isso aí. Ser Então, igual a todo assim, mundo, isso não é com a gente. não é para ninguém. Não é para ninguém, porque ninguém é igual a ninguém. Graças a Deus por isso, né? É verdade. A gente É isso aí. nasceu para fazer a diferença, né? É. Só que Então, alguns assim, Gabi, ainda não entendeu isso, né? Mas a gente já entendeu e estamos fazendo a diferença a da maneira que diferença a de uma gente forma pode, né? positiva. Isso aí. Porque a diferença de forma negativa, então, é melhor ser igual a outra pessoa mesmo. É, falou tudo. Ô, Rai, conta pra mim, ou melhor, conta pra gente, né? Você passou muita dificuldade no período da escola? Muita. Já perdi nota, já deram risada, muitas vezes. Em É. uma época, né, de escola, eu fiquei muda. Eu preferia Sério? não falar. Eu preferia não falar, sabe? Gente! Porque quando eu abria a boca, eu ia gaguejar de medo. O Aham. medo de gaguejar ia me fazer gaguejar. O nervoso ia me fazer gaguejar. Uhum. Apesar de que o nervosismo não seja O o gatilho? motivo disso. O motivo disso. Ah, Mas influencia. sim. Exemplo, quando você vê um animal, você Hum. não tem medo do animal, mas Uhum. você pode ficar receosa do que o animal vai fazer em relação a você e até ele, não Nossa! é? Você não tem medo Aham. do bicho, você tem medo do que o bicho pode fazer com você. Uhum. Eu, por É a mesma exemplo, coisa. morro de medo de galinha. De Jura? verdade. Eu entro em pânico. Mas então, eu tinha medo de gaguejar e rirem de mim. Então, devido a isso, eu optava por ficar muda. Nossa. Então, aí, devido a isso, eu fiz terapia com psicólogo durante muitos anos. Uhum. Era as duas coisas andando juntas, a É uma fono e a equipe, então. psicóloga. Era. Foi a fono e a psicóloga juntas sempre, desde o início. Uhum. Isso Então, é muito foi bom, onde eu né? fui. Graças a Deus, eu tive o privilégio de ter uma família que me ajudou em relação a isso, né? Que Que abraçou a bom, causa, que me entendeu. que bom. Infelizmente, não são todos assim, Uhum. mas, como eu disse, vou dizer sobre a minha vivência e sobre a dificuldade que a gente enfrenta, né? Cara, que orgulho de você. Ai, como eu queria poder te abraçar. De verdade. Bom, deixa eu contar pro pessoal, né, Rai? É, faz mais ou menos o quê? Uns 3, 4 anos que a gente se conhece. Acho que é isso aí. E eu fui descobrir que a Rai tinha a gagueira há pouquíssimo tempo. Não é verdade? Conta pra É eles, verdade. Rai. Na verdade, todo mundo que. Porque, assim, hoje em dia eu abordo esse assunto de boa. Aham. Bem tranquilo, falo, não me afeta, é tranquilo. Hum. E daí eu vou abordar esse assunto e vou dizer que eu sou gaga, a pessoa fica assustada. Como Igual nosso eu. amigo que tá aqui embaixo,
nosso amigo Gu que tá aqui embaixo, o Cadu, ele Ah. até brinca comigo, né? Que na época da minha entrevista da Vanguarda, ele fala hoje em dia, você não gaga nada. Eu não sei o quê. Eu falo, não, só me aproveitei pra aparecer. Só aproveitei os minutinhos de fama pra aparecer na Globo. Mas as pessoas não acreditam muito, sabe? Uhum. Olha, Rai, conta pra gente como é pra você o desafio de dar aula. Pessoal, vocês escutaram muito bem. A Rai da aula, ela é professora. Conta Eu aí. sou educadora, porque a nossa empresa não deixa que a gente seja chamada de professora. É isso. Tá A ótimo. gente faz a mesma coisa. Não, a gente faz a mesma coisa, mas a empresa não deixa, né? Uhum. Essa parte a gente pula. Tá ótimo. Mas então, eu sou educadora, dou aula como se fosse uma professora formada em pedagogia, mas, enfim, foi um desafio imenso, foi um desafio muito grande da aula, até porque eu nunca imaginei que um dia eu ia ter uma sala minha e que eu ia ser o centro das atenções, que ia ter um monte de olhinhos vidrados no que eu tô falando. Não imaginei. Foi um desafio muito grande. E até eu entrar na sala de aula, eu ainda ia na fono e ainda ia na terapia. Uhum. Ai, Eu que fiz máximo. fono. Eu fiz Eu tô fono falando até o que dia de terminar minha máximo, carteira. porque eu também fiz fono durante muito tempo da minha vida. Uhum. É. Mas você também é super, super fluente. Você desenvolve muito bem. Agora, né? Porque eu também Mas tive momentos assim que o pessoal não entendia muito bem o que eu queria falar. E quando eu ficava nervosa, daí não saía nada mesmo. Isso que você falou do nervoso, ele acaba influenciando em alguns momentos, né? E hoje eu falo tudo, mas ainda tem algumas palavrinhas que eu tenho dificuldade de falar ou que realmente não sai. Mas hoje eu não fico tão irritada como eu ficava antes. Eu já penso numa palavra que possa substituir aquilo que eu quero dizer. Você já fez isso alguma vez? Ah, já. Inclusive, a minha fono dizia que isso não era o certo de fazer. Mas eu faço isso ainda. Porque acaba sendo automático, né? A gente não faz como uma forma de fugir daquele problema. Uhum. É automático, eu acho que vira. Ai, não sei como fala. Acho que a nossa mente já resolve o problema de uma vez só. Ah, às vezes Rapidinho. é até melhor, né, do É. que a gente ficar muito tempo batendo numa tecla, tipo, não vou conseguir. Mas não é que você está desistindo de fazer. Algumas palavras eu treino em casa, sozinha, não deixo ninguém ver. Aí eu falo essas palavras quando eu já estou mais ou menos certa do que é para falar. E é assim com o espanhol, que eu faço aula de espanhol, e é uma das coisas que eu morro de vergonha, assim. Às vezes eu tenho até dificuldade de estudar espanhol com a minha mãe, com meu pai e com meu irmão em casa. Então, às vezes eu não falo. Então, é isso para você ver que eu também passo pela mesma coisa que você, né? E Até assim, porque a fala é uma coisa muito, muito vasta, né? Igual, uhum, na minha situação é a gagueira.
Uhum. Na sua, é devido à sua deficiência. Sim, De outra pessoa, tem a língua presa beleza. e fala de outro jeito. A nossa fala é um assunto muito vasto, né? Uhum. E Então, ainda assim, bem, né? E ainda bem que há essa diversidade, né? Uau! Onde saiu? ainda bem mesmo, É, ainda bem que existe essa diversidade. uhum. Porque eu acho que Mas, se fosse todo mundo igual, o mundo não ia ter graça, né? pois é. Você acredita que eu sofro mais com a galera falando do meu sotaque do que falando da minha gagueira? Sério? Que bom! É, mas olha, eu não sei se é a convivência, né? Porque embora hoje a gente conviva mais virtualmente, eu não percebo tanto que você é carioca. Então, menina, pois é, o povo do Rio quer me matar com isso. Eu Mas eu falo que ainda não falo. A Rai é minha irmã de Caixinhos. Eu ainda não falo amor, dois. Eu não consigo ainda. Pra mim não dá ainda. É amor, dois, arroz. Mas mais um pouquinho você vai falar. Ixi. Olha, conta pra gente. O que uma pessoa gaga mais detesta e é o que a gente faz. Dá essas dicas pra gente procurar não fazer mais, não repetir mais isso. Então, em relação à escola, né, que foi a pergunta de antes, só para a gente encerrar aqui esse raciocínio. Aê, valeu! Na, na escola, eu busco mostrar às crianças que a gagueira é uma coisa normal, Uhum, acima de tudo. Eu explico para uhum, elas, até porque eu dando aula, às vezes eu enrosco. Normal. É o meu tempo, uhum, né? Então, assim, eu não quero que as minhas crianças sejam ignorantes em relação a esse assunto. uhum, Até porque tem amiguinhos dela que também são gagos, que também é, falam em outro tempo, então uhum, elas têm que, têm que entender que é outra pessoa, com outro tempo, com outros limites, e que ok, que é tranquilo. uhum, uhum. Então eu tento mostrar para as minhas crianças esse lado, para que depois, né, daqui a alguns anos, se ela vê alguém assim, ela vai lembrar do que eu disse e da forma É, que ela deve lidar com isso. olha. Até porque eu acredito muito nas nossas crianças. Então, eu acho que ela, nossa senhora, sem palavras, Uhum, porque em momentos de sala de aula, já enrosquei, aluno já riu, tudo isso já rolou, já vivi essas coisas. uhum, Mas eu mostro que é normal, uhum, né? E em relação a, ao que a gente não gosta que fazem, uhum, é que digam pra gente assim: calma, respira. Gente, eu tô calma, eu tô respirando, eu tô viva, eu tô aqui. Se a gente uhum, fala, a gente respira. Então, eu tô calma, eu estou respirando, uhum. eu tô bem, tá tudo bem. Só que o meu cérebro não acompanha, ou melhor, a minha A sua dicção não fala. acompanha o comando do meu cérebro. Uhum, Então, não tem nada a ver com ficar calma, respira, calma, fala devagar. Não tem nada a ver isso. uhum. Quando eu falo devagar, às vezes, eu gaguejo muito mais do que quando eu falo rápido. É mesmo? E, sim, inclusive, eu nervosa, igual falar, ai, a pessoa fica nervosa, ela gagueja muito mais. Eu Uhum. nervosa, minha filha, não tem uma palavra que eu enrosque.
Olha, ó, por mim, não sendo comigo, você pode ficar nervosa com muita gente. Como que alguém fica nervosa com você? Fala pra mim, essa carinha de princesa, como que Ah, fica nervosa? tem. Ah, tem, viu? Pergunta pra minha mãe. Sua mãe deve estar aí do lado assim, ó. Ah, tem. Então. Mas, mas isso é muito, muito, muito louco, porque eu fico nervosa, eu não enrosco. Nervosa É. de raiva mesmo, nervosa de brava, eu não enrosco, não. Mas Uhum. essas são as coisas que a gente odeia. Eu, no caso, como eu falei, dizendo por mim, minha vivência, eu não gosto. Que falem pra mim, calma, respira. Ou, E quando tipo, alguém quer terminar a frase por você? Não irrita? eu não me. Porque. Depende. Se Hum. eu vejo que é na malícia, me irrita. Uhum. Mas se é num assunto assim, no bate-papo, eu vou dizer alguma coisa e não sai, a pessoa vai termina tranquilo. Até porque eu não me incomodo mais com a minha gagueira. Uhum. Então, assim, Virou um charme, né? a pessoa nem se ligou. É. Então, às vezes, nem é na maldade também, né? Uhum. Então, Às assim, vezes, a gente precisa parar de achar que tudo a pessoa tá rindo da gente. exatamente. Eu endosso isso que você está dizendo, porque É, comigo foi a mesma coisa. Teve uma época da minha vida que eu achava que todo mundo estava olhando para mim, estava rindo de mim, e às vezes é. não era nem eu, não é, sabe? Ah, porque estão olhando minha perna, sabe? A A gente fica gente, meio paranoico, não fica? a gente perde tempo com coisas assim que, puxa vida, depois que você vira a chavinha. Mas eu ficava irritada com isso, né? Ou melhor, eu acho que tem momentos da vida que a gente se acha muito, porque acha que tudo está acontecendo com a gente. E não é Uhum, assim. Às vezes, a pessoa está sorrindo para você, porque o uhum, sorriso é a porta de entrada para uma conversa, para uma amizade. Pelo menos uhum. hoje é assim que eu entendo. Mas a gente nota se o sorriso é na amizade, numa forma boa, ou Uhum. se é um sorriso, uma risada maliciosa, né? Mas Então, também assim, a gente já sabe e já sabe mesmo se defender. sim. Por exemplo, quando eu saio com a minha mãe e eu percebo que alguém está me olhando muito, eu já dou tchau, já Dá sorrio um para a bom dia, pessoa. fala, bom dia, querida, tudo bom? Como é que vai a vida? Como vai a família? A gente leva meio no deboche, né? E a minha mãe fala, você conhece a pessoa? Eu falo, não, mas tá rindo, tô retribuindo. Às vezes, Sim, uma atitude nossa desmonta a pessoa. Se a pessoa quiser fazer maldade, ela para ali na hora. Mas eu tô falando exatamente. isso agora porque levou muito tempo para eu aprender assim, né? E acredito que você também, né, Rai? É necessário ter uma mente muito aberta, né? De Uhum, Pra gente entender que nem tudo é a gente não é o centro das atenções, às vezes a pessoa tá rindo de alguma coisa que a gente disse. Exemplo da minha gagueira. uhum, Já embosquei em sílabas muito complicadas. uhum, Então, assim, a pessoa tá rindo da repetição daquela sílaba e não da minha uhum, gagueira. uhum. Então, assim, a gente acaba problematizando Ainda coisas mais. que não tem nada a ver, É. né?
Então a gente tem que aprender a lidar também, né? Com a gente É, e pronto. É o que eu disse no começo. Se a gente se ama, pode falar o que quiser. é, é verdade. Gente, é por isso que eu trouxe a Rai para bater esse papo com a gente. Porque ela agora fala de uma forma tranquila e é exatamente isso, é esse exemplo que a Live do Bem quer deixar para vocês, né? Que pode super bem se dar super bem com a sua gagueira, né? E pode se tornar amiga, né? Porque muitas vezes a criança não gosta do jeito dela, tipo, impede de fazer amizade porque vão rir de mim, né? Então, assim, às vezes a pessoa ri da gente por não saber, mas depois que passa a conhecer, a conviver e a entender um pouco melhor, é, começa a Todo olhar mundo. tudo com É, outro olhar, né? E, sim. Rai, conta pra mim, você, por estar no ambiente escolar ali, você já conseguiu detectar uma possível gagueira em aluno? Já, já bastante. Às vezes aquele aluno que é mais retraído é Uhum, medo, igual eu tive. Às vezes aquele aluno que não lê nada é por medo disso uhum, ou outros medos. E eu acho que a escola, de um modo geral, não está uhum. pronta ainda para esses alunos. Nossa, a escola não está Infelizmente. pronta para um monte de coisa. É, verdade. Mas assim, em relação a outras coisas, vamos dizer, Uhum, uhum, inclusão, que a gente sempre fala, né, Gabi? Não é só uhum. você colocar uma pessoa deficiente no meio de uma sala de aula, ah, ali tem inclusão. É isso que me irrita às vezes. Isso não é inclusão, gente. Isso não é inclusão. Não. Ah, mas na minha escola tem acesso para cadeirante, então minha escola tem inclusão. Não tem Uhum. inclusão. Não tem. Não tem, É. não tem. Então é a mesma coisa gagueira. Uhum. Se vou dar exemplos da minha vivência. Uhum. Por É, favor. na minha época, É. na minha época, na minha época, quando me pediam Que foi para ler alguma ontem. coisa, que foi ontem, mas digo na minha época de ensino médio, ensino Ah, fundamental, desculpa, ensino fundamental, já tem um pouquinho mais de ah, tempo. Naquela época, ah. pediam para eu ler coisas, eu não lia, me recusava a ler. A leitura Uhum. sempre foi muito difícil para mim. Nossa, E para mim também. não adianta dizerem, ah, você tem que treinar, ah, você tem que ler de frente ao espelho. Gente, eu sei ler, Uhum. mas quando você lê, todo mundo te ouve de uma forma Uhum. diferente, porque ela precisa entender o recado que você vai dar lendo aquilo. Uhum. Então, eu não sei de verdade se é isso que me deixa muito aflita e me dá um certo bloqueio maior. Não sei, até porque a minha fono dizia que a leitura ela deveria ser mais fluente devido Uhum. à leitura. Só que comigo não é. É. Eu não sei o que acontece. Comigo não é desse jeito, não tenho uma certa dificuldade. Eu leio sim, até porque na escola tem roda de história, então daí eu tenho que ler. Só que daí eu vou lendo Uhum. e vou colocando coisas assim, som, sabe? Vou Uhum. colocando sons, vou lendo de um jeito mais divertido. Uhum.
Aí eu dou abertura para as crianças ler junto comigo, que é uma coisa que sempre me ajudou muito. Eu acho que isso daí deveria ser usado em todas as salas de aula. Se um Sim. aluno fala, eu não vou ler, professora, aí a professora fala, se você não ler, você vai perder um ponto. É. Começa Quando, com medo, né? quando isso era comigo, eu falava, tá bom, então vou perder um ponto, mas eu não vou ler. Então, Aí assim, o aluno acaba sendo chato, sendo aquele aluno que não problemático. sabe ler, que não É, sabe ler, que o aluno que não aprende as coisas. Porque daí eles associam a gagueira com o quanto a preguiça. criança aprende. E não tem nada a ver. Eu É. aprendi tudo muito bem. Nunca, Uhum, nunca reprovei de ano. Nunca. Eu sempre aprendi tudo muito bem. Só na hora uhum, da fala que era difícil. Era a única coisa que era diferente. uhum. Então, assim, isso era visto de uma forma absurda. Porque a Railane não lê quando nas reuniões diziam isso para meus tios. Ah, a gente Isso é pede para ela ler, ela importante que não você lê. estava falando, Rai, para que os pais e os professores também fiquem atentos, né? Que não comecem já a pôr um rótulo naquele aluno sem antes entender a causa do porquê que ele não quer ler, do porquê que ele não quer apresentar um trabalho Uhum, na frente da sala, né? É muito melhor investigar isso de uma maneira cuidadosa, uma maneira carinhosa, do que acabar também sendo a pessoa que incentiva de alguma forma o bullying, a piada. Enfim, não estou querendo dizer que os professores façam isso, não é isso. Mas que tem alguns professores que tentam incentivar de uma maneira negativa. E talvez seja essa forma de incentivar do professor que tem que mudar, não é? uhum. E eu acho assim, igual um amigo meu aqui disse, ah, porque antigamente não era visto, não tinha tanta empatia, não era Uhum. estimulado e tudo mais. Vou entender isso como ok, Tá. mas eu acho assim, mas eu acho assim, claro que isso daí é realmente, antigamente era só assim, eu e pronto. Uhum. Até porque não tinha tantos estudos igual hoje em dia tem, não era muito abordado esse assunto, como ainda não é muito abordado. Então, muitas vezes aí a pessoa fala, ah, ela ficou gaga devido a um susto que ela tomou. Ah, ela Nada ficou a gaga ver. porque por causa que na gravidez aconteceu não sei o quê. Então, assim, hoje em dia existe isso ainda. Mas eu acho que, assim como a educação sempre se atualiza, sempre muda, a gente sempre tem que buscar algo novo, E alguma a prova novidade, disso é o que a gente está vivendo, né? algum método de ensino diferente. Nós que damos aulas, o Rafael mesmo sabe. O Rafael também estuda, um dia vai ser professor aí, em nome de Jesus, hein, Rafael? Ele é lá do Rio, meu amigo. Oi, Daí, Rafael! daí, tipo assim, ele mesmo sabe que a gente sempre tem que buscar novidade. E se a gente busca novidade para a gente dar aula, a gente precisa entender Uhum, todos os nossos alunos, uhum, atender todos os nossos públicos. Então, uhum. assim, o que não ensina na pedagogia, você procura, É. você busca. É a mesma Uhum, coisa de todas as outras deficiências que tem. Nem uhum. tudo a gente aprende só teoria, tem algumas coisas que a gente aprende na prática. A Oh, gente precisa apanhar ali para a gente entender como que funciona.
E eu Verdade. já tive umas vivências muito tristes quanto hoje em dia eu dando aula. E na minha época de aluna também, eu já tive muita coisa. Uhum. Na minha vivência mais marcante em relação à da aula foi um projeto de vídeo que eu ia gravar com alguns alunos. Uhum. E daí eu fui na sala de aula buscar alguns alunos e disse assim na sala: eu preciso que o professor me indique 2 alunos que Uhum. gostem de falar exatamente desse jeito. Uhum. Tinha 5 alunos dentro da sala de aula. Uhum. Aí, não vou dizer nem se foi ele ou se foi ela. Essa pessoa foi eliminando os alunos. Uhum. Ah, esse não porque ele é bagunceiro. Esse não porque ele é tímido. Esse não porque não sei o quê. E aí, no último, ele falou assim: ah, esse não porque ele é gago. Ele não sabe falar direito. Meu Deus! E Aí, essa pessoa sabe que você tem a não gagueira. sabia. Não, Ah, não sabia. Aí, quando eu escutei isso, ele falando isso, eu falei assim: ah, então é ele mesmo que eu vou levar. É esse aluno mesmo que eu quero. Vou levar aham. ele. Retirei ele da sala, ou ele deixou eu levar o aluno, levei, gravei com ele, tudo normal. Expliquei a esse aluno que eu também era gaga e que não tinha nenhum problema ele gaguejar durante o vídeo. Até porque não tem nenhum problema realmente, não tem nada a ver. Uhum. Então, daí eu abordei esse assunto com ele, expliquei várias coisas, expliquei que estava tudo ok, que não tinha nenhum problema. O vídeo super fluiu e depois eu levei isso até a direção da minha escola Uhum. e disse para Que minha é direção. onde você trabalha até hoje. Sim, sim, a minha gestão. E daí, depois disso, eu não sei mais, porque é aquele negócio, né, Gabi? Você sabe o jeito que funciona a hierarquia das coisas, né? Eu não sei. Então, assim, mas aí eu deixei bem claro a minha indignação em relação a isso. Deixei bem Uhum. claro que não é assim que funcionam as coisas. E eu queria Uhum. muito que todos os professores buscassem meios de atender alunos que são gagos. Nós não temos problema, nenhum problema. E mesmo se nós tivéssemos algum problema, ele está ali para ensinar todo mundo igual. Todo mundo tem o direito de Exatamente. aprender. Todo mundo tem o direito de aprender, seja do jeito que for. Seja por jogo, Uhum. seja por brincadeira, seja por filme, seja do jeito que for. Não interessa. E Todo cada mundo tem direito de um, aprender. e cada um tem o seu tempo, né? E a sua forma de aprender. É que às vezes eu vou falar uma coisa aqui que talvez eu seja mal interpretada. Mas tem alguns professores que, por ter preguiça de buscar outras formas de ensinar, prefere deixar o aluno de lado, sabe? Sim, E aí acaba perdendo a oportunidade de descobrir o potencial daquela criança. exatamente. Aí é onde entra aquele lance das múltiplas inteligências, né? Uhum, Que tem até mapa que é possível a gente abordar esses assuntos na sala de aula e descobrir em que ramo o aluno se dá melhor, né? E uhum, assim, o que eu dou de dica, se é que assim eu posso dizer, uhum, se eu vejo um aluno meu que toda vez que eu peço para ele ler, ele nega ler, alguma coisa tem ali. uhum. Então, assim, hoje em dia eu lido dessa forma. Eu, É. eu peço que os meus alunos leiam em dupla. Em dupla eu não gaguejo.
Eu não gaguejo em dupla. Que Eu legal, acompanho, que interessante. eu Nossa, acompanho Rai, quando fala. desculpa, porque para mim tudo isso está sendo novidade. E Que bom! eu estou muito encantada com isso, porque assim eu passo a te conhecer mais e a me encantar mais ainda por essa pessoa incrível que você é. Ah, obrigada por Obrigada. existir na minha vida e Eu por vou me chorar, ensinar meu Deus. tanta coisa. Eu vou chorar. Não chora. Mas então, Gabi, exatamente. Tipo assim, na hora de ler, se eu ler com uma outra pessoa, é Ah, muito mais difícil eu gaguejar do que se eu ler sozinha. ai, que Então, hoje legal. em dia, eu uso A internet dá. uma coisa ali, a pessoa já, o aluno, a criança, já se sente mais à vontade, né? A Uhum, leitura dela. E sempre dá foco às coisas boas que o aluno faz. uhum. Sempre dá foco às coisas boas que ele faz. Se o aluno Rai, pega só um ele pouquinho que eu acho que tem perguntas para você. Bom, primeiro o tá povo bom, está enlouquecendo com as suas unhas, Rai. minhas unhas Sua unha de verdade? Aquela. é alongamento. Ai, deixa eu falar uma coisa que eu sempre quis falar. Tá focando medidas. Tô colocando. É alongamento. Ah, e a outra? A Patrícia, Ah, nossa amiga linda do coração, está perguntando se você dá palestra em outras escolas. Eu nunca dei palestra na vida. Mas Nem sei aceitaria um como isso. convite? Oi, não entendi, desculpa. Se você aceitaria o convite. Acho que sim. Então fica a Minha mão dica. tá suando aqui de nervoso já. Mas acho não, que não sim, fica acho que seria nervosa, legal. não. Para quem já tá arrasando na live, como você tá, dá uma palestra, bater um papo com mais pessoas é de letra. Ai, meu Rai, Deus. a minha mãe veio aqui avisar que, infelizmente, né, a gente tá com 5 minutinhos só, Uhum. passou muito rápido, foi um bate-papo muito legal, muito interessante, e eu quero muito te agradecer por você contar um pouquinho da sua história, contar um pouquinho da sua vivência, que eu tenho certeza que ajudou e vai ajudar muitas outras pessoas, né? E, nossa, de verdade, eu só tenho que te agradecer e falar para você que você é um encanto e que você Obrigada. continue na sua luta, fazendo da forma que você está fazendo, brilhantemente dentro de uma sala de aula. Você, de fato, sabe o que é ser professor, sabe a importância que um professor tem na vida de uma criança. E isso Obrigada, está de Gabi. parabéns. E Obrigada. fala Imagina. para o pessoal onde que eles podem te encontrar. Se alguém quiser mandar pergunta, conversar com a Rai, porque às vezes, Rai, aqui a pessoa fica um pouco tímida, mas enfim, você Uhum. estaria disposta para conversar sobre isso Claro, com mais claro. pessoas? Aham. O meu Insta, Gabi, sempre me marca lá, inclusive Uhum.
na divulgação dessa live, ela me marcou. É Railane Nobre, meu nome. Então é só me achar lá, acho que não tem muitas Railanes. É um Então vai nome ser bem fácil de diferente. achar. Acho que vai ser bem Rainha, facinho de achar. muito obrigada, viu? Por você Obrigada eu, Gabi, eu também. amei. Que Eu bom. amei, foi uma honra imensa. Eu admiro muito você, admiro muito a sua história também. Me inspiro muito em você. Nossa, eu Você é uma passei a linda. ver a vida de outra forma depois que você apareceu na minha vida. E Então, eu assim, digo você é mesmo tudo. para você. Você fez toda a diferença na minha vida. Você me ajuda muito, até mesmo sem saber, sabe? Ai, que bom. Me incentiva muito e essa foi a forma que eu encontrei para retribuir todo o bem que você já fez para mim. Que bom, Gabi. Que bom. Fico muito feliz. E também parabéns à sua mãe por ela ser uma super mãe. Porque eu sei que isso daí é uma luta que é junto, né? Com Então certeza. Eu não sou vocês nada arrasam, sem vocês minha são mãe. maravilhosos. Vocês são Sem minha maravilhosos. mãe, nada disso seria possível. É E verdade. parabéns para sua família também, né? Que te apoia muito, seus Uhum. tios estão. Eu digo, não estou de chapéu, mas se eu tivesse de chapéu, eu tiraria o chapéu para eles, porque, ó, Obrigada. quanto amor envolvido tem nisso tudo. Parabéns. Amor é amor, né? Amor é É, amor. amor, amor E sempre. pronto. E Sempre. olha, se prepara que muitos convites virão de palestras, de live. E que honra ter sido a primeira. Uhum. Sim. Inclusive, a gente podia dar umas palestras juntas, né? Quem sabe? Fica aí um possível projeto. Quem sabe, né? E aí, quem Quem sabe? sabe? Eu topo. Olha que eu topo. Eu topo também. Eu topo também. É, Vamos estudar esse projeto. vamos estudar, vamos ver como desenrola. Mas, Rai, Vamos. saiba que o Quero Acesso está aqui. Para o que você precisar também. Tamo Obrigada. junto. E obrigada por fazer parte desse projeto chamado Live do Bem. E obrigada por fazer bem para a gente. Hoje Ai, eu vou dormir com o coração cheio de amor, transbordando amor. Porque transbordando. você Isso é aí. assim, sabia? E, Ai, que bom. gente, é isso. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. Obrigada a todo mundo. Peço desculpas por não conseguir ler os nomes de todo mundo, os recadinhos, mas saibam que vocês fizeram a diferença nessa live, nessa noite. E Sim. obrigada por assistirem, por mandarem os coraçõezinhos. E, Rai, dá uma última mensagem para o pessoal. A última mensagem foi uma frase que eu ouvi da minha médica. A gagueira não tem nenhuma graça, ela tem tratamento. É isso aí. A gagueira não tem nenhuma graça, ela tem tratamento. Então, gente, não ria se a sua intenção for fazer graça em cima de alguém, não faça isso, porque Se machuca humilhar alguém, não é alguém engraçado. não é legal. Fazer o outro se sentir mal também não é legal. Então é isso, pessoal. Um grande beijo. Muito obrigada por tudo e até a próxima live do bem. Tchau, tchau, Rai. Tchau, Gabi. Valeu! Obrigada mais uma vez.
Eu te amo, viu? Te amo. Tchauzinho.